Estamos aqui com mais um Luz no Campus, especial hoje sobre natureza. Então hoje nossa palestra é sobre natureza, o offline que faz bem, né? Acho que nós estamos aí, depois da pandemia, esse tema tem ficado mais evidente, né? Por tudo que nós passamos, e acho que vocês vão gostar muito. Hoje nós temos aqui o Dr. Andreas Martin, que vai nos falar então sobre esse tema. Ele foi da academia, né, Andreas? Estava me contando aí antes que mexeu com proteínas, estruturas, microscópio eletrônico, etc. Bom, e hoje ele mudou um pouco de vida, ele está numa vida mais agradável, né? Coisa que ele gosta, e é esse o objetivo nosso, de trazer esse tipo de palestra, esse tipo de assunto para dentro da universidade, para que também a gente que continua na nossa linha de pesquisa, etc., comece a ver também as coisas um pouquinho diferente daquilo que a gente vê, expandir a nossa consciência, ver outras possibilidades, né? Então, o Dr. Andreas, ele descobriu aí o montanhismo em 1993 e praticou por 2 anos antes de se mudar para terras germânicas. Lá se formou em biologia, obtendo o grau de doutor, também estudou economia e educação física. Durante esse tempo, ele desenvolveu principalmente a escalada esportiva. Utilizou a bicicleta como seu principal meio de transporte e praticou também o mergulho e snowboard. Retornou ao Brasil em 2009 e iniciou-se no caiaque oceânico nas caminhadas de longo curso. Encontrou na educação experimental ao ar livre o equilíbrio ideal entre o desenvolvimento humano e a aventura. Muito legal, né? Então, o Andreas, hoje, ele ocupa desde 2015 a posição de diretor executivo da Outward Bound Brasil, e ele é certificado em primeiros socorros para áreas remotas pela NOS, Wilderness Medicine, e é instrutor também pela American Kennel Association. Ok? Então, eu espero que vocês gostem. Por favor, Dr. Andreas. Muito obrigado, professor Iraê. Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui. Vamos dizer, um namoro de porteira que começou há algum tempo atrás. Eu acho que, principalmente provocado também aqui pelo Edu, que está aqui. Ele participou de um programa Outbound. Ele colocou bastante energia para a gente se encontrar hoje para essa palestra. Essa palestra leva... Se alguém puder desligar as luzes, eu vou agradecer se tiver alguém lá em cima. Essa palestra, o título dela é Natureza ou Offline que faz bem. Então, o que é essa palestra, o que não é essa palestra? Essa palestra não é uma apresentação acadêmica. Essa palestra também não é, vamos dizer, uma apresentação leiga. Então, a gente está em algum lugar ali no meio, né? Ela é para ser engajante, mas ela vai trazer vários dados que a academia está trazendo e que está fundamentando cada vez mais que atividades ao ar livre são não só saudáveis para o nosso corpo, mas também e principalmente para a nossa mente. Tá? Então, quero começar com com um resumo de algumas publicações que vieram aparecendo nesses últimos anos. Por que é bom estar na natureza? Então, existe um estudo que foi feito com Outer Bounds dos Estados Unidos que mostraram que se você passa 4 dias desconectado, quer dizer, sem celular, na natureza, a tua capacidade de resolver problemas e ser criativo aumenta em 50%. Né? Eu gosto, quando eu estou conversando, às vezes, com empresas, quando a gente está querendo fazer um programa com empresas, eu falo, olha, a melhor coisa que você pode fazer quando vocês têm um abacaxi grande para descascar vocês vão para o meio do mato, 4 dias, todo mundo desligado, e aí vocês vão tentar resolver. Vocês vão ser mais criativos e vão conseguir resolver com maior velocidade.
Habilidades cognitivas. Então, tem alguns estudos que mostram que crianças que têm uma árvore na frente da janela enquanto estão estudando, tendencialmente têm uma performance acadêmica mais alta. Né? E isso foi feito em estudos que controlaram, né? Então você teve também um controle de crianças que estavam olhando para uma parede branca. Né? Então, alguma coisa acontece quando nós estamos olhando, por exemplo, por uma árvore verde que estimula, provavelmente estimula o nosso córtex visual, que por sua vez, ao estimular o córtex visual, também reflete numa melhor performance acadêmica. Né? Então, habilidades cognitivas está intimamente ligado. Condição física, eu acho que essa é a parte mais, intuitiva de entender. Você, como esse rapaz aqui, na Serra do Papagaio, carregando provavelmente 15 quilos nas costas, subindo e descendo o morro, a gente está fazendo exercício. Né? Mas não só pelo fato de a gente estar caminhando ou do fato de a gente estar carregando peso, mas se, por exemplo, a gente está no sol, de repente passa uma nuvem por cima e começa a ficar mais fresco, né? E principalmente no inverno, quando o sol sai, começa a ficar frio. A termorregulação do próprio corpo também requer energia. Então, o simples fato de eu estar ao ar livre, né, e estar exposto, por exemplo, a essas variações de temperatura, já requer que o meu corpo trabalhe mais. Né? E aí, relações sociais, elas também melhoram. Mas por que relações sociais melhoram? Quando a gente está num ambiente que a gente tem a sensação que não controla, o ser humano é um animal social. No momento que ele se sente inseguro, o que ele faz? Deixa eu ficar perto do Edu, deixa eu ficar perto do professor Iraê, que provavelmente vai dar melhor. Né? Então, a gente, estando num ambiente que a gente não controla 100%, a nossa tendência de colaborar aumenta. O que diminui? Déficit de atenção. Nos Estados Unidos, médicos começaram a recomendar, em vez de medicamentos, 3 vezes por semana para ir para a natureza. Então, tem alguma coisa que a gente ainda não entende, o mecanismo a gente não entende, a gente entende que existe uma correlação. Você leva crianças com problemas comportamentais, deixa elas extravasarem na natureza, depois quando elas estão na escola, no ambiente caseiro, o comportamento ele não é mais tão, vamos dizer assim, em todos os lugares. Né? Então, alguma coisa acontece na natureza que faz justamente com que esses distúrbios comportamentais eles diminuam. O estresse também diminui. Isso vem principalmente dos estudos que os japoneses começaram a fazer nos meados dos anos 80, o famoso Shinrin-yoku, ou banho de floresta. Né? E eles começaram relativamente simplesmente medindo 3 indicadores. Nível de cortisol na saliva, pressão sanguínea e frequência cardíaca de uma pessoa que estava caminhando pela, vamos dizer assim, a 25 de março japonesa, né, e sentava e ficava olhando para aquele cenário numa cadeira, e uma pessoa que estava caminhando por um parque na mesma cidade e sentava na cadeira e ficava olhando para a natureza, para as árvores, né, para as flores. E aí o que você vê é que uma pessoa que passa de 15 a 45 minutos em ambiente verde, e de novo, não estou falando que é para ir para a Amazônia, um parque na frente da tua casa já tem esse efeito. Esses indicadores caem. Então, nível de cortisol diminui, então eu desestresso, minha frequência cardíaca diminui, minha pressão sanguínea diminui. Né? Então, e hoje em dia no Japão, eles usam o Shinrin-yoku, banho de floresta, como medicina profilática. Fala, olha, caminha 2, 3 vezes por semana na praça, no parque, que isso vai te fazer bem. Ansiedade. Isso é uma publicação relativamente nova, que eles começaram agora, através de medições transcranianas, palavra bonita, medir a atividade da amígdala, que ela está diretamente correlacionada com o nível de ansiedade. Então, quanto mais acesa está a amígdala, mais ansioso eu me sinto. Então, eles conseguiram mensurar de que a atividade da amígdala ela diminui enquanto você faz atividades ao ar livre. E esse aqui é um estudo da China, principalmente, né? Que esses são números aproximados. De uma geração para outra, de uma prevalência de mais ou menos 20% de pessoas míopes, você teve um salto para 40%. Então, alguma coisa aconteceu que não tem uma explicação genética, né, para de uma geração para outra, de repente, principalmente as crianças e os adolescentes estarem mais míopes. Ao que tudo indica, a exposição do olho a raios UVA e UVB é importante para o desenvolvimento saudável do olho. E eu não estou dizendo é para olhar para o sol, não, é para você se expor a essa luz forte,
né, que você vai ter em ambientes ao ar livre, né? A gente está falando aqui, provavelmente a gente deve ter 1.200 lux, né, que é a mensuração. Lá fora você vai ter 10.000. Então alguma coisa faz, e aí a composição UVA e UVB, eles estão tentando entender se é só UVA, se é só UVB, ou se é a transição de UVA para UVB, enfim. Existe essa correlação, mas ainda não se entende exatamente o mecanismo para fazer com que os olhos fiquem saudáveis, né? Então, essa aqui é um apanhado de estudos, né? Eles estão relacionados com a parte comportamental, mas também com a parte fisiológica da gente. Agora eu vou dar um passo para o lado, porque agora eu vou entrar um pouco naquilo que a gente faz na Outerbound. A gente desenvolve pessoas através de vivências na natureza. E para eu chegar como a gente faz isso, eu quero retomar um pouco a biologia. Então, a unidade de processamento de dados que a gente tem no nosso cérebro é o neurônio. E o neurônio, ele tem os seus dendritos, tem o seu núcleo aqui, ele tem um axon, e no final do axon você tem sinapses. Importante entender que a direção de um impulso sempre é dos dendritos na direção das sinapses. Então, não é um caminho de duas direções, é unidirecional. Tá? Assim funciona um axon. E agora, de maneira também bem simplificada, mas só para entender alguns dos aspectos, esse é o nosso cérebro. Aqui, nessa parte mais rosada, essa parte interna, esse é, de maneira bem simplificada, o sistema límbico. Hoje, a gente atribui o processamento de emoções ao sistema límbico, então ele acontece aqui dentro. E daí, nós primatas e alguns dos mamíferos, como por exemplo, os outros primatas também, mas por exemplo, os cetáceos, as baleias, e os golfinhos, essa casca do sistema límbico, ao longo da evolução, ela cresceu, ela ficou mais grossa. E algumas das tarefas que estavam alocadas no sistema límbico foram para o neocórtex. E a gente tem uma divisão de funções. O córtex, a parte que está justamente atrás da nossa testa, que é chamado córtex pré-frontal, é a parte que, quando nós dormimos, ela apaga, e quando nós acordamos, ela que fala mais alto. Né? Então a gente entende como ela fosse o CEO do nosso cérebro, é responsável pela modulação do comportamento, cognição e tomada de decisão. O sistema límbico, por sua vez, é ali que origina o comportamento, emoção, motivação e também um fato importante. A memória é gerenciada pelo hipocampus, que está dentro do nosso sistema límbico. Então, aquilo que o Descartes falava, que o ideal seria você separar a razão da emoção, morfologicamente, fisiologicamente não funciona. Então, e se a gente for dar uma olhada, claro que hoje fica mais fácil de a gente entender, porque a gente consegue ver o cérebro funcionando em tempo real, né? Hoje você consegue ver quando uma pessoa está com medo, acende a amígdala, né? Quando eu estou vendo imagens intensas, o nosso córtex visual acende, né? Hoje você consegue acompanhar isso com muito mais precisão. Fato é que essa gestão de memórias, em outras palavras, a gestão de aprendizados é uma função tão importante que o cérebro entendeu que isso precisa continuar no nosso sistema evolutivamente mais antigo, mais básico, né? E por isso que, olhando, por exemplo, para crianças, o que elas mais lembram? Quais são os aprendizados mais profundos dela? Caiu e se machucou, né? Você tem uma carga emocional muito grande. Ou elas viram uma coisa extremamente engraçada e dão aquela gargalhada e vão se lembrar. Por quê? Quando eu tenho uma carga emocional grande, ela pode ser tanto positiva como negativa. O cérebro entende isso como importante, que essa informação que eu estou recebendo é importante, e a velocidade e a complexidade do armazenamento dessa informação é maior. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Os axons, né, vocês lembram que são unidirecionais, então eles só conseguem processar informação dos dendritos para sinapses. Né? As projeções dos axons com sinapses para dentro do córtex pré-frontal ficam prontas muito cedo. Entre 7 e 8 anos elas já estão maduras. Né? E aí você olha, as crianças até os 7, 8 anos, elas têm o quê? Elas têm um comportamento predominantemente emocional, não racional. Por quê? Porque esse sistema aqui já está funcionando muito melhor do que o outro, que é justamente a modulação do comportamento. Ainda não está maduro.
as projeções do córtex pré-frontal para dentro do sistema límbico que vão fazer essa gangorra, né? Quando que vocês acham que ficam maduras? Vou jogar na roda aqui. Há quantos anos? Quantos anos eu botei? 21? Entre 25 e 30 anos, quase. Por isso que eu falo para adolescentes, quando você... Sabe aquele comportamento que você mostrou, né? Que você falou, 2 segundos depois você fala, putz, eu não deveria ter feito isso. Algum tapa que você deu, não sei, né? Alguma coisa que você falou que foi muito mais impulsiva. Isso acontece principalmente entre os 15, 16, 17, né? Até os 25 anos. Por isso que eu gosto de falar para adolescentes. Se isso acontece, o que você precisa explicar para os teus pais é o seguinte: olha, pai, mãe, desculpa, as projeções do meu córtex pré-frontal para o sistema límbico ainda não estão maduras, por isso a minha reação ela foi mais emocional do que racional. Peço desculpas. Né? Vamos falar o quê, né? Mas é isso que acontece. Então, existe essa diferença de processamento de emoções, né, e de externalização de comportamentos. Não significa que nós, pessoas depois dos 30, não tenhamos emoções. Só que a gente tem uma capacidade muito melhor desenvolvida de modulação, né, do que a gente vai colocar para fora. E os dois sistemas, né, o sistema límbico e o córtex pré-frontal, eles trabalham em gangorra. Então, quando um está aceso, o outro está silenciado. Quando o outro está silenciado, o outro acende. A não ser que você tenha um derrame, e aí você consegue acender os dois. Tem um TED Talk que eu recomendo para vocês, de uma médica, que teve um derrame, e que de repente os dois centros, eles acenderam, ela falou, eu estou tendo, ela estava racional, eu estou tendo um derrame, eu estou entendendo, e ela passou por essa experiência. Né? Mas voltando para, vamos dizer, nós normais, sem derrame, quando eu estou resolvendo uma equação de 5º grau, eu dificilmente estou sentindo emoção ou medo, coisa assim. Quando eu estou parado num penhasco de 500 metros para baixo, dificilmente eu vou conseguir resolver uma equação de 5º grau. Né? Então, esses dois sistemas, eles trabalham nessa gangorra, e isso tem um sentido. Tá? Tem momentos que você precisa pensar mais, tem outros momentos que você precisa agir mais. Putz, eu acho que eu estou caindo, será que eu deveria sair daqui? Não, você precisa de uma resposta mais intuitiva, mais rápida. Muito bem. Ok, falamos do neurônio, falamos dessas duas áreas do cérebro, e agora falando de conexões. O que a gente vê aqui é um modelo de uma criança que acabou de nascer, né, até os 24 meses. E o que a gente vê é que o número de neurônios não necessariamente aumenta. Agora, o que aumenta são as conexões entre neurônios. Então, você tem, tanto de um lado, a criação de mais dendritos, mas se você for dar uma olhada no final, normalmente você também tem uma criação maior de sinapses. Então, uma das maneiras com a qual nós explicamos hoje o armazenamento de informações, em outras palavras, como nós aprendemos, é a criação de novas conexões. Uma nova conexão pode ser criada em até 15 minutos. Tá? Então, de certa maneira, quanto mais conexões eu crio, mais rico é esse circuito que eu tenho e mais diversa pode ser a resposta que eu vou dar para um dado problema. Tá? Faz sentido isso aqui? Pelo menos até agora? Ok. Por que eu estou falando isso? Né? Aprender é conectar, é uma das explicações. Nós, na Outerbound, nós gostamos de ensinar as pessoas fazendo, o aprender fazendo. Tem um dos nossos instrutores que ele gosta de dizer, na Outerbound, primeiro vem a prova, depois vem a teoria. Né? Então, a gente parte do pressuposto que, na verdade, as pessoas já têm mais habilidades e capacidades do que elas imaginam. A maior trava que elas encontram é não acreditar em si. Então, a gente gosta, num programa Outerbound, de criar um ambiente seguro de aprendizagem. Então, essa é uma cena típica de tomada de decisão para onde nós vamos. Então, um grupo de, normalmente, 12 desconhecidos se junta para fazer um curso. Esse aqui, por acaso, é um curso de 14 dias. A grande maioria nunca navegou com mapa e bússola. E o que eles estão fazendo aqui? Estão navegando com mapa e bússola. Então, essas duas pessoas aqui na frente são as navegadoras naquele dia. Então, as funções elas vão rodando ao longo do tempo. E aqui, provavelmente, essa que está mais perto das navegadoras é a líder do dia, e depois você tem o resto das pessoas, né, dos participantes. E essas funções elas vão rodando ao longo do tempo. Então, o que acontece? O grupo chega no programa Outerbound, no início a gente vai dando estruturas. Esse aqui é o mapa, o norte é assim, você orienta o mapa em relação à bússola assim, e assim você começa a entender como que
olhando para o mapa, eu entendo onde eu estou em campo e como, a partir desse entendimento, eu traço a minha trilha. Detalhe, sempre vai ter uma erradinha de trilha, né? Quando a gente faz isso com o Waze, está sentado no carro, beleza, vamos dar uma volta, vamos perder 5 minutos. Quando você erra o Waze, na natureza, pode ser que você desça 2 km com a mochila pesando nas costas para falar depois, putz, deu ruim. Né? Então, a consequência na natureza ela é imediata. Né? E ela é equânime, tanto faz de onde você vem, qual a tua procedência, homem, mulher, idade, 20, 40, 50 anos. O peso é o mesmo, a trilha é a mesma. Né? E isso é uma coisa que a natureza ela traz para a gente, ela coloca a gente no mesmo nível novamente. E nos nossos programas Outerbound, a gente usa também um modelo de aprendizagem que chama o ciclo de aprendizagem experiencial, como foi proposto principalmente pelo Cole, em 1984. Ele escreveu um livro que chama Experiential Learning, aprendizado experiencial, que foi citado mais de 33 mil vezes a última vez que eu chequei. Então, ele é, de certa maneira, uma bíblia no que diz respeito ao entendimento de processo de aprendizagem. O que ele fala? Ponto de partida de aprendizado do ser humano, e se a gente olha tanto dos bebês até as pessoas, né, até o final da vida, o jeito mais natural da gente aprender é através da experiência. Vou fazer um exemplo. Como é que o bebê aprende a andar? Eu poderia chegar e falar, bebê, é o seguinte, coloca os teus 2 pés mais ou menos abertos na altura dos ombros, equilibra o teu umbigo em cima desse eixo formado pelos 2 pés, você vai parar. E aí você projeta um pouco o corpo para frente, você vai dar o primeiro passo. Não é assim que funciona. Né? O que a criança faz? Procura aquela cadeira, né? Começa a se puxar, balança, 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 cai. Balança, 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 opa, segurou um pouco mais, deu o primeiro passo, cai. Né? Então, esse aprender fazendo é extremamente natural para a gente. Tá? Então, por isso que a gente gosta de trazer primeiro a prova, né? A gente coloca o pessoal, ok, orientação e navegação, escolham, né? Determinem o caminho e a gente vai junto com vocês. Detalhe, o instrutor, ele sabe que estão indo para o lugar errado, não tem problema. O erro por si próprio, ele é neutro. Depende do que você vai fazer depois com ele. Se você processa o erro, né, e extrai aprendizados, ele é extremamente rico. Porque ninguém gosta de errar. Caminhando 4 km a mais, carregando peso. Chegamos escurecendo no local de acampamento. Né? Então, se eu tenho essa vivência, e ela tem consequências, vamos dizer, físicas e emocionais também, o aprendizado acaba sendo mais profundo. Por quê? Porque a carga emocional é maior. Se eu tenho um instrutor falando para mim, galera, vamos para o outro lado, qual que foi o aprendizado? Né? Pode até ter um aprendizado, mas a carga emocional sendo menor, o aprendizado ele é mais devagar e menos profundo. E aí o que a gente faz no final do dia? A gente gosta, ok, erramos o caminho, chegamos no acampamento, ficou tudo muito mais tarde, a gente para pensar e conversar. O que aconteceu, de um lado os fatos, como eu me senti, do outro lado as emoções. A gente fala intencionalmente das emoções. Por quê? Para ativar o hipocampus. Por que ativamos o hipocampus? Aí o cérebro entende, opa, essa informação que está chegando ela é importante. Ao verbalizar aquilo que eu vivi e senti, eu estou revivendo essa vivência. Né? Fiquei bravo, fiquei feliz, fiquei cansado. Né? Nós temos essa capacidade como seres humanos da gente reviver isso, inclusive com ativação emocional disso também. Né? Quando vocês estão vendo, por exemplo, alguém já viu aquela propaganda daquele filme que as 2 meninas sobem aquela torre de não sei quantos metros, que começa a suar a mão? Então essa é uma resposta emocional, né, para um fato que você está imaginando e para o qual você não está exposto. Né? Obrigado, professor. Então, ao falar sobre isso, né, falar eu mesmo novamente sobre isso e também escutar das outras pessoas como elas viram e sentiram essa experiência, ela acaba ficando muito mais rica. Daí a gente passa para o próximo passo, que normalmente acontece no mesmo debriefing, na mesma conversa. A gente começa a abstrair e colocar isso em um conceito maior. Ok, talvez, né, nesse grupo de pessoas aqui, talvez esse cara aqui que estava um pouco mais tímido, ele tinha entendido para onde que era o caminho, só que ninguém escutou. Né? E ao fazer isso sem julgamento, analisa, mas por que vocês não escutaram fulaninho? Que ele só tentou falar, mas depois não quis falar e a gente não quis escutar. Ok, onde mais na vida de vocês tinha informação no grupo que vocês não acessaram
né? Não integraram e tiveram consequências. Então você começa a fazer a ponte com a sua vida pessoal, profissional lá fora. Pelo outro lado também fala, putz, acertamos todas as encruzilhadas hoje. Então o que funcionou tão bem que você agora como indivíduo pode levar para o teu ambiente de trabalho familiar, de estudo, né? Então a própria vivência ela é contextualizada, né, de uma maneira maior, porque esse padrão de comportamento que emergiu, ele também pode emergir em outras situações. E aí, o que você vai fazer com isso? A partir desse entendimento, você passa para a chamada experimentação ativa. Beleza, amanhã a gente vai escutar todo mundo para entender se todo mundo está vendo a mesma coisa na hora da gente navegar, né? O que vai gerar uma nova experiência. E você pode entrar de novo nesse processo de refletir, conceitualizar e passar para a próxima. É assim que a gente entende esse ciclo virtuoso de aprendizado. A partir daquilo que eu sei, eu posso aprender mais. E aí a gente vem para um outro modelo mental que a gente usa, que é a zona de conforto. Um monte de gente fala, tem que sair da tua zona de conforto. Mas por que eu tenho que sair da minha zona de conforto? Como é que eu saio da minha zona de conforto, né? Então, eu falei para vocês que aprender é conectar, né? Criar novas conexões. Tudo aquilo para o qual, todas as coisas, né? As habilidades e capacidades que você tem, para as quais você já tem as conexões feitas no teu cérebro, é aquilo que a gente entende que está dentro da minha zona de conforto. Por quê? Eu faço com o pé amarrado nas costas, né? Eu já tenho, a minha CPU já está preparada para fazer isso, né? Por exemplo, falar hoje à noite diante desse auditório. Eu já tenho essas conexões prontas para fazer isso, né? Mas se eu tivesse que falar, vamos dizer, para 1000 pessoas em alguma conferência, eu já consigo provavelmente fazer, mas como eu nunca fiz, eu vou estar saindo da minha zona de conforto e entrando na minha chamada zona de aprendizagem, ou do aprendizado. O que significa isso? Eu ainda não tenho rotina nisso, mas as minhas habilidades e capacidades permitem que eu faça isso, né? Provavelmente vou estar suando frio, provavelmente vou dar algumas gaguejadas diante de um público maior, mas beleza, eu vou conseguir entregar a palestra. Se eu fizer isso 2, 3 vezes, isso já vai entrando no meu repertório de experiências. E ao entrar no repertório de experiências, isso provavelmente significa que eu tenho mais conexões no meu cérebro, novas conexões no meu cérebro, que fazem com que eu fique cada vez mais confortável. Então o importante é a gente sair da nossa zona de conforto, mas não entrar na chamada zona do pânico. Essa é uma realidade tão longe daquilo que eu faço, que provavelmente eu vou travar, eu vou ter uma carga emocional tão negativa, que eu não vou querer mais fazer isso. Né? O clássico, sei lá, comecei a escalar, o pessoal me levou para fazer um rapel, só que o rapel era de 50 metros. O primeiro rapel de 50 metros. Provavelmente a pessoa nunca mais vai querer fazer isso. Como é que eu começo? Vamos montar aqui na árvore primeiro, dá uma sentada na cadeirinha, ver como é que você se sente nessa cadeirinha. Está se sentindo confortável? Então agora vamos fazer um rapel aqui do segundo andar, só para você ver como é que funciona isso. Putz, está funcionando bem? Vamos agora fazer um rapel de 15 metros. E depois a gente vai para o de 50 metros. Então, de você ter intencionalidade, estrutura nessa progressão, para você sempre estar colocando a pessoa na zona do aprendizado e não na do pânico. Quanto mais eu saio da minha zona de conforto, então quanto mais eu me exponho a situações que eu não controlo ou não domino, mas passo a dominar, acontece o seguinte: cresce. E de novo, isso aqui é um modelo mental, pessoal, é um modelo para a gente conseguir entender certos processos. O que acontece? Minha zona de conforto aumenta. Então, quanto mais eu repito alguma coisa, mais confortável eu me sinto. Quanto mais confortável eu me sinto em fazer alguma coisa, maior fica a minha zona do aprendizado. E aí, o que era antes zona do pânico, já passa a ser a minha zona de aprendizado. Então, quanto mais eu me exponho... Sabe quando dá aquele frio na barriga? Fisiologicamente, o teu corpo está dizendo, estamos saindo da zona de conforto. Você tem certeza? Sim. Então, quando você entra com intencionalidade nisso, falar, eu sei que eu não consigo fazer isso, mas deixa eu dar uma olhada, porque depois eu também entendo como é que eu vou processar aquela experiência, né? Eu tenho a experiência, depois eu vou parar para pensar quais foram os fatos, como eu me senti, né? O que significa isso num contexto maior, para depois eu começar a aplicar de novo. Né? Aí eu aplico o ciclo de aprendizagem experiencial. Eu paro para olhar o que deu certo, o que deu errado e como é que eu posso aprender disso. Qual é o nosso grande problema hoje em dia? A gente não tem mais tempo para refletir. Entrou mais uma mensagem.
né? Esse processo, né, esse tempo de você encontrar para você pensar sobre as coisas que aconteceram, e não só o que aconteceu, mas como eu me senti, hoje em dia é extremamente difícil. E assim se perde muitas oportunidades. Passou uma experiência, em teoria de toda e qualquer experiência você consegue extrair aprendizado. Só que você precisa parar para pensar. E por isso que eu disse antes, o erro, a princípio, ele é neutro. As pessoas, vou dizer, 99,9% das pessoas não erram de propósito. Erram porque faltou informação, faltou capacidade, faltou habilidade. Beleza, vamos dar uma olhada para esse erro? Vamos ver o que eu consigo extrair desse processo que aconteceu, que causou esse desconforto também, para eu conseguir acertar na próxima. Tá certo? Muito bem. Então agora dá um próximo passo. Né? A gente viu que o neurônio é importante para criar novas conexões, porque ao criar novas conexões eu aprendo, que é bacana se eu conseguir associar um aprendizado, uma carga emocional, ele acontece mais rápido e mais profundo. E quem somos nós para estarmos falando, apresentando isso hoje à noite para vocês? Nosso nome é Outerbound, né, dá para tropeçar com a língua por ele, eu também sempre tropeço. Outerbound, ela foi fundada em 1941 em Aberdover, aqui no país de Gales, na Inglaterra, por isso esse nome. Outerbound é um termo náutico que representa o momento no qual um navio que estava no porto está pronto para zarpar para os desafios, né, e para o desconhecido do alto mar. É uma rede mundial de escolas de educação experiencial ao ar livre. Hoje ela está presente em 35 países e, por ano, a gente atende 150 mil pessoas e uma experiência como aquela que eu descrevi para vocês, ao ar livre, intencionalmente ao ar livre, intencionalmente tirando as pessoas de suas zonas de conforto para que elas descubram que elas têm mais habilidades e capacidades do que elas imaginavam. Eu tive uma conversa com uma pessoa que participou de um Expandindo, que é um programa de 4 dias. Ele voltou, um ano depois, ele levou 10 líderes da empresa dele. E eu conversei com ele na última segunda-feira, ele falou, a frase que mais está sendo dita a partir dessa experiência é, eu não sabia que eu era capaz. Então, a grande barreira que as pessoas, na minha experiência profissional, encontram na vida é a descrença nas próprias capacidades. Isso tem vários motivos, mas um deles é, a gente tem uma sociedade muito punitiva em relação aos erros. Então, antes de cometer um erro, eu não vou fazer nada, deixo ficar na minha zona de conforto. Ao ficar na minha zona de conforto, eu não cresço como pessoa. Ao me arriscar, invariavelmente eu vou cometer erros. Não tem se arriscar sem cometer erros. Isso seria o mundo ideal. Mas o que eu preciso conseguir e dominar é parar para pensar o que aconteceu, como é que eu me senti, se eu tiver outras pessoas para conversar sobre isso, melhor ainda, o que eu vou fazer a partir disso. É ter essa tranquilidade de pensar o que dá para melhorar. Muito bem. E agora eu queria apresentar, a gente falou sobre um monte de coisas e essa é uma ferramenta que a gente vem desenvolvendo há 3 anos e meio, que chama Outerbound Outcome Survey. Então, várias Outerbounds se juntaram para desenvolver uma ferramenta psicométrica, então de autoavaliação dos participantes depois que eles passaram por uma experiência Outerbound. E a gente olha para 5 dimensões, sendo 2 delas a nível individual, que é resiliência e autoconfiança, 2 dimensões a nível do grupo, que seria compaixão e competência social, e depois a nível de ambiente, que seria a responsabilidade ambiental. O que essa ferramenta faz? Ela tem afirmações como, por exemplo, eu lido razoavelmente bem com eventos estressantes. E daí eu tenho uma escala para antes do meu programa, como é que eu me sentia antes, que vai de 1 a 8, sendo que 1 não tem nada a ver comigo, eu não lido bem com situações estressantes, ou 8 tem tudo a ver comigo. E eu me autoavalio antes do programa, como eu me sentia quando eu cheguei no programa, como eu estou saindo agora desse programa. Então, como mudou a percepção sobre mim mesmo depois desse programa. E daí a gente faz estatística normalmente em cima do grupo inteiro, tem várias perguntas, cada uma, 3 ou 4 são relacionadas a uma dessas dimensões que eu falei para vocês. E essa ferramenta ela foi desenvolvida com a ajuda desse pessoal aqui, esse é o nosso comitê científico externo, e são pessoas que há mais de décadas já tentam entender o impacto que atividades ao ar livre geram nas pessoas.
Ela é baseada principalmente no trabalho do James Neal, da Austrália, de tentar quantificar o que acontece com a gente quando a gente vai para a natureza. A gente se sente bem, a gente sabe disso, né? A gente volta mais corajoso, né? Mas como é que você começa a criar dados para realmente provar isso? E agora eu vou apresentar para vocês dados aqui da Outerbound do Brasil. Então, hoje a gente tem, se não me engano, 20 centros, 20 escolas participando disso. Esses dados aqui, o que eu estou apresentando para vocês, são só do Brasil. Tá? O que a gente está vendo aqui são as 5 dimensões que eu falei para vocês, né? Resiliência e autoconfiança a nível do indivíduo, competência social e compaixão a nível do grupo e responsabilidade ambiental de maneira mais holística. O que a gente faz? A gente faz um desvio padrão das respostas de antes do programa, a gente faz o desvio padrão depois do programa e depois a gente faz uma mágica, chama tamanho de efeito, que você coloca esses 2 desvios em padrão em relação ao desvio padrão total. Explicação meio complexa, mas o que a gente está tentando fazer aqui é uma análise de sinal e ruído. É para entender se a intervenção que a gente está trazendo está gerando um resultado, um impacto. Ele pode ser positivo ou negativo, mas se aquilo que nós estamos observando é por causa da intervenção que nós estamos fazendo. Seja uma expedição, seja uma dinâmica que a gente faz com o grupo, seja um dia de atividades que a gente faz. E aí em azul seriam todos os programas da Outerbound. Então, nesse momento o tamanho da nossa amostragem é por volta de 300 respostas. E aí em verde são os nossos programas sociais, onde a gente leva bolsistas de jovens em situação de vulnerabilidade. Ok, mas que referências? São números, né? Número 1, quanto maior, melhor. E aqui eu vou colocar algumas referências para vocês. Então, aqueles pesquisadores, eles fizeram, 2 deles fizeram uma meta-análise de todas as pesquisas que buscaram mensurar o tamanho de efeito de atividades outdoor. A média da indústria outdoor, e aí principalmente nos países, nas antigas colônias britânicas, né, que falam inglês, está em 0,34. A partir de 0,5, a gente está falando de um impacto significante. E a partir de 0,8 é um grande impacto. O que significa isso? Significante, provavelmente a pessoa vai mudar o comportamento. Grande impacto, provavelmente ela já vai mudar o comportamento a partir da experiência dela. Né? Então o Edu trouxe um exemplo de uma menina, era uma menina, que logo depois, no final do programa, falou, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Nós tivemos um outro programa onde uma pessoa assumiu a sua homossexualidade e falou, eu não vou mais esconder isso. Teve outra pessoa, voltou para casa, pediu as contas, mudou para outra cidade. Né? Então, quando a gente fala de impacto grande, a consequência imediata. Quando a gente fala de um impacto significante, ela vai crescendo ao longo do tempo. Tá? E o que a gente consegue ver, justamente nesse gráfico, é uma coisa que mostra para a gente que nas nossas comunidades, né, se você olha, por exemplo, a responsabilidade ambiental dos nossos bolsistas explode, compaixão significante, competência social quase no 0,8, né, autoconfiança, como ela cresce. Em outras palavras, a gente tem tanto potencial nas nossas comunidades que a gente não está explorando. Né? E aí fica a provocação, não só para a gente, mas para a gente como Outerbound, mas para nós como sociedades. O que esse pessoal precisa é oportunidade, o resto eles fazem sozinho. Né? E isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, de não só estar criando impacto com todo mundo, né? Mas quando a gente dá essa oportunidade para o pessoal que tem poucas oportunidades, como o impacto é tão grande. Né? Ok, outro estudo que foi feito com a Outerbound no Canadá, um chamado estudo de retorno do investimento social. Então, se eu coloco $1 na Outerbound Canadá, o que isso representa para a sociedade como um todo? E aí eles mensuraram 3 eixos, né, em 3 dimensões. Basicamente, o eixo, vamos dizer assim, da resiliência, o eixo do indivíduo, o eixo do grupo e, de novo, aqui o eixo do ambiente. O que os participantes relataram logo depois da experiência Outerbound? O que isso significa a médio prazo na vida desse participante? E o que esse efeito no indivíduo significa depois para a sociedade? Eu vou pincelar alguns dos resultados que eles trouxeram. Esses são os resultados imediatos. 80% sai mais propenso de um programa Outerbound a sair da própria zona de conforto.
75% com uma capacidade melhor de colaborar, 40% se sentem mais preparados para liderar. Pô, quem quer ser o líder do dia, né? Dá aquele passo para trás, né? Deixa alguém liderar. Mas 40% já relatam que se sentem mais capazes de liderar. 65% declaram ter uma maior resiliência. 85% se sentem mais conectados com a natureza. E eu acho que esse, para mim, é um dos dados mais bacanas. De 10 pessoas, 8 saem acreditando mais em si. E aí eu volto para o início da palestra, para o momento da palestra. Uma das maiores barreiras que nós encontramos no nosso desenvolvimento somos nós mesmos. Quando você consegue entender, né, como eu posso me desenvolver, e no final do dia quem precisa estar interessado, motivado a te desenvolver é você mesmo. Parece meio esquizofrênico, né? Mas eu tenho que ser a pessoa que está atrás do próprio desenvolvimento. Você pode ter suporte de outras pessoas, mas o crescimento ele vem justamente dessa motivação interna. Para cada dólar que são investidos na sociedade, bom, e aí o que significa? Eu me sinto mais resiliente, eu tenho mais controle sobre a minha saúde física e mental, essas pessoas, elas permanecem mais tempo no seu cargo de trabalho, quando permanecem mais tempo, ascendem mais na hierarquia, ao ascender mais na hierarquia, acabam pagando mais impostos também. Quando ficam desempregados, porque eles têm uma capacidade de conexão social maior, o reposicionamento é muito mais rápido, quer dizer que a pressão no sistema de seguridade social é menor, tomam decisões de compras, por exemplo, ecologicamente mais corretas, geram menor impacto, né? Então, todos esses indicadores, depois eles são somados. Então, de um lado, você tem uma maior eficiência, maior produtividade, que vai gerar mais riqueza. Do outro lado, você vai ter uma pressão menor sobre o sistema de seguridade social, por exemplo, desemprego ou seguro-saúde. Isso gera justamente essa alavanca de 1 para 13. Então, no Canadá, cada dólar que você investe na Outerbound retorna 13 para a sociedade. Não só isso, cada participante Outerbound, ele impacta indiretamente 30 outras pessoas. Então, aqui você tem não só um fator multiplicador na economia, mas você tem um fator multiplicador social também. Voltando para a nossa análise do pessoal das comunidades, o que esse pessoal que passou por uma experiência Outerbound estão impactando outros pares deles, né? Os próprios pares, o ambiente no qual eles estão inseridos. Com isso eu chego quase ao final da nossa palestra, então só para dar um resumo e conectar todos esses temas, que foram vários temas que apareceram, né? A unidade de processamento básica do nosso cérebro é o neurônio. Quando você tem vários neurônios juntos, você tem o nosso cérebro. Ali a gente tem o nosso sistema límbico, que é responsável por criar memória, que a gente tem o nosso neocórtex, o córtex pré-frontal é onde a gente modula o nosso comportamento, onde está a nossa razão. Quanto mais conexões eu crio entre meus neurônios, mais versátil, mais habilidades e capacidades eu tenho. Isso acontece principalmente quando eu saio da minha zona de conforto, quando eu me exponho a novas situações. Se eu errar não tem problema, porque a partir de uma experiência concreta, eu posso refletir sobre ela, contextualizar e partir para a próxima, né? A gente viu também que sim, o impacto ele é real, ele é mensurável e ele é positivo, e que isso tem reverberações não só a nível de indivíduo, mas a nível do grupo e também de sociedade. Chegando à conclusão, o offline faz muito bem. Muito obrigado, pessoal. A gente esteve conversando, inclusive, antes, né? Mas acho que, assim, para a nossa universidade, tanto a FCA como a Medicina e outros cursos aqui da Unesp, eu acho que você traz ferramentas muito interessantes, né, para os alunos. Né? Eu acho que a gente pode depois conversar sobre isso, né, professor Renato, professor aqui, no sentido de, puxa vida, desenvolver essa autoestima do aluno, né? A gente estava até conversando, né? Talvez fazer isso no início, estava até pensando, né? Fazer isso no início de vocês chegam na universidade, depois que vocês saem. Como é que está isso? Como é que foi a mudança de vocês nesse sentido, né? Então, tem muita coisa que a gente poderia fazer em conjunto, né? E, enfim,
mas eu vou deixar aberto aí para vocês perguntarem. Eu acho que é uma coisa assim, que envolve muita ciência, e muita ciência ligada à natureza, né? Então tem tudo a ver aí com a nossa universidade, né? Talvez caiu uma ficha agora para mim, professor, depois que o senhor falou isso. A gente, na Outer Bounds, depois que começou com essa pesquisa, a gente começou a se entender, beleza, mas então o que a gente é? Uma escola, somos pesquisadores, e eu acho que a descrição mais próxima, mais prática, é realmente um grupo né, de atuação prática. Tem muita empiria nisso, a Outer Bounds já está fazendo isso há 80 anos, e agora que a gente está começando a entender causa e consequência de muitas das coisas, né? E aí o exemplo que eu usei hoje à tarde você não precisa entender torque, o processo de combustão dentro de um motor para você conduzir bem um carro. Mas se você entende isso, você vai conduzir o carro ainda melhor, né? E eu estou sentindo que a Outer Bounds está nesse momento agora. Há 80 anos a gente vinha fazendo as coisas, a gente entendia que estava dando certo, né? Com certeza teve muitos erros e acertos, né? Uma comunidade prática que vai trocando, né, entre as escolas o know-how e o entendimento. E agora, né, há esses 3 anos e meio, que a gente realmente começou a trazer a parte acadêmica para dentro também da Outer Bounds, para quantificar e entender realmente o que tudo a gente está fazendo, né? Isso é só um recorte, né? A gente não está falando, por exemplo, da capacidade de liderança das pessoas, a gente nem está acessando isso, mas com certeza também está acontecendo, né? A conversa que a gente teve, com certeza, tem algum impacto fisiológico em uma pessoa depois de 14 dias, né? Vamos começar a mensurar isso também. Não, mas é o primeiro passo, eu diria, da gente começar a entender melhor, quantificar também o impacto e conseguir apresentar esses dados e falar, olha, não é só achismo, agora a gente sabe disso, né? O estudo que a UB Canadá fez com essa consultoria, com a Bain Company, eles também apresentaram um resultado há 3 anos para a gente pirou o cabeção, falou, putz, né? Tudo aquilo que você tinha como histórias, contando, nossa, esse garoto que quase parou de estudar, hoje ele está posicionado lá, né? Agora a gente também tem números, vamos dizer, econômicos, financeiros em relação a isso. E essa pandemia também, acho que deu assim, mostrou isso muito claramente, como é que a gente está, né? Como é que o povo está. As pessoas estão se sentindo mais depressivas, um monte de problemas. Talvez isso seja uma solução, né? Então, quem sabe a gente consegue reverter alguma coisa, né, nesse sentido, mostrando uma diferença de você viver mais em harmonia com a natureza, etc. Fazendo bem para nós e para a nossa vida, de uma forma geral, né? Primeiro eu queria agradecer a palestra, acho que foi muito interessante a visão que você trouxe. Eu vi que você trouxe mais uma questão em relação aos resultados, de como é estar na natureza, mas a minha pergunta gira em torno de trazer as pessoas para a natureza, pensando que hoje a gente tem um viés de sociedade desenvolvimentista, principalmente nas grandes metrópoles, centros urbanos, onde as pessoas são negadas esse direito à natureza. Por experiência pessoal mesmo, assim, minha própria mãe, quando eu trago ela para cá, ela tem aflição de ir na cachoeira, porque ela, ai meu Deus, eu vou morrer no meio do mato. Eu queria saber, na sua visão, como é uma boa maneira de aproximar a natureza para essas pessoas que já tiveram esse direito negado à natureza. Sim. Às vezes complica demais na nossa cabeça coisas que são extremamente simples. Natureza, ela já está muito perto da gente e ela na forma de parques, né, ou praças. Tá? Então esse eu diria é o primeiro passo. A outra coisa que você mencionou é a percepção subjetiva de risco. Né, que você falou, nossa, quando minha mãe escuta que eu estou indo para a cachoeira, ela acha que... né, a nossa cultura brasileira, ela está se desenvolvendo na direção da natureza de novo. Né? Tem alguns aspectos culturais que né, os bandeirantes hoje são estilizados, mas antigamente, se você olha quem que era da sociedade que ia né, para os sertões arriscar a vida, era a parte mais pobre. Né? E aí, essa é uma das explicações, não é a única, né, mas é uma das explicações por que a gente tem uma associação negativa de ir para a natureza, de ir para o sertão, né, com isso. Essa, de novo, é só um dos fatores.
A outra é justamente isso, da gente não quando a gente não consegue acessar o risco real, a gente imagina o pior. Né? Então, quando perguntam para a gente, nossa, mas não tem cobra? Sim, tem cobra, mas não tem acidente com cobras. Né? E mesmo se você for mordido por uma cobra, a chance de você vir a óbito, se você reagir corretamente, é praticamente zero. Né? Mas a gente tem, e esse é um medo, nossa, evolutivo que a gente traz juntos, né? Desde que a gente era primatas pequenos nas árvores, né? Esse medo de aranhas e cobras parece que tem algum aspecto evolutivo junto com isso. Então, o que fazer? Deixa eu começar com as praças e com os parques. Conhecer alguém que vai escalar nas costas ou vai fazer. Então, sempre dá o passo no tamanho da perna, né? E ser corajoso. Eu acho que é isso. Ir para a natureza tem isso de sair da minha zona de conforto, né? E o sair da zona de conforto requer, beleza, tá com frio na barriga, é ali que você quer estar, né? Não precisa fazer um bungee jump, não precisa fazer uma corrida de aventura. Não, cara, vamos curtir. Fazer um piquenique na praça ou no parque é delicioso e você já está na natureza. Então isso já vai virando parte do seu cotidiano. Eu moro na zona oeste de São Paulo, né? Então você tem não só o Parque Vila Lobos, mas você tem também na avenida, você tem um meio-fio que são uns 10 metros de árvores. Durante a pandemia, fecharam o parque, São Paulo. O que o pessoal começou a fazer? Cara, eles começaram a usar o meio-fio. E usavam mais do que estavam usando o parque antes, né? Porque eles falaram, cara, se eu ficar dentro de casa, eu estou ficando louco, né? E essa extravasar ali, e apesar de você estar entre duas avenidas, né, o pessoal, bom, o trânsito também estava totalmente reduzido, né? Mas quantas pessoas correndo e andando de bicicleta e com cachorro e fazendo exercício ali nesse meio-fio da avenida? A resposta é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente sempre pensa no final. Estou subindo o Everest, calma. Até o Everest, beleza. Vamos para a praça, vamos para o parque, vamos para o parque estadual, nacional, e depois a gente começa isso, né? Ter essa progressão. Sinto muito por outros colegas da educação física não estarem aqui. Na realidade, eu não tenho pergunta. É mais um relato de casos, né? Sim. Então tem aqui a professora Kika, a professora Heloísa, o Paulo, e na academia a gente desenvolve muito dessas atividades. Então hoje a gente consegue colocar pessoas de 80, 85 anos junto com pessoas de 20 anos desenvolvendo as atividades ao ar livre, as mais variadas formas. Sobre a segurança, vivência, né? A própria pessoa ia acreditando e confiando no seu trabalho. E a outra coisa muito interessante que você comentou, eu pedalo bastante, tem bastante colegas que pedalam, eu falo que às vezes a gente tem que levar um caderninho, porque a mente, ela voa tanto, vem tantas ideias que dá vontade de você ir anotando. Outra coisa relacionada à natureza, hoje em dia está se usando muito a bicicleta assistida, que eu falo que é uma revolução da acessibilidade. Sim. Então a gente tem algumas pessoas obesas que hoje conseguem ter toda essa vivência utilizando, né, essa evolução, que eu acho que é a bicicleta assistida. E mais duas coisinhas só. Lá na academia a gente desenvolveu junto com o ciclo limpo, um ciclo ativo, que é para compostagem, e as pessoas que se envolvem nas atividades com a natureza são as pessoas que aderiram ao projeto. E também te agradecer, que eu brinco sempre da Nossa Senhora da Natureza, né? Então é quase uma medicina baseada em evidência, é o que você trouxe para a gente. E realmente as conquistas da natureza, elas são fenomenais, tanto no convívio social, muitas vezes no network, a confiança. Então, te agradecer demais, muito gostoso estar aqui hoje. Isso de acessibilidade, ontem eu tive uma conversa com uma mãe de uma escola que teve uma amiga que foi fazer, sei lá, uma corrida na Finlândia. Não sei também como ela foi parar lá, né? Mas ela falou, nossa, foi aquele desafio, e de repente tinha uma família com um bebê passando do meu lado correndo. Né? Então tem um aspecto cultural que ele é bastante importante, que a gente precisa trabalhar aqui no Brasil. Né? A gente vê a natureza como mato, né? O próprio termo mato, ele já é, né? Ele não é positivo. Né? A gente deveria estar falando floresta, natureza, né?
né? Trazer essa associação positiva, né? E eu estou convicto de que se a gente tivesse mais pessoas indo para a natureza, se você tem mais pessoas tendo essas experiências com um vínculo emocional positivo com a natureza, a gente vai valorizar muito mais. A gente nunca teria essas discussões se é para aumentar um parque ou não, se é para manter a floresta em pé ou não. Né? No momento que a gente entende o valor disso, a gente se posiciona de maneira diferente. Mas se é só uma foto, um vídeo na televisão ou em qualquer canal da internet, eu não tenho um vínculo emocional positivo com aquilo. Né? Então, o que a gente precisa fazer é criar justamente essas experiências positivas em todas as faixas etárias, né? Em todas as constelações, adolescente sozinho, adolescente com família, família com criança. Quanto mais a gente gera isso, eu acho que a gente vai entrar nesse ciclo virtuoso e aí vamos ter mais parques, vamos ter mais visitação também, né? Porque, na verdade, a gente já tem vários parques. A gente tem estrutura. Muitos dos nossos parques estaduais ou nacionais, se você não tiver carro, você não acessa. Então, com isso, para uma grande parcela da população, você não chega nisso. Né? Você olha, a gente tem riquezas que são incríveis, né? Só que a gente ainda não tem essa estrutura. Mas quanto mais as pessoas demandarem, mais essas estruturas vão aparecer. Boa noite, eu também quero agradecer, parabenizar, né? Para as pessoas que não me conhecem, o meu nome é Cristina, as pessoas me chamam de Kika, que é o meu apelido, eu sou professora da psiquiatria e eu quero fazer múltiplos agradecimentos aqui. Como professora de psiquiatria, há muitos anos eu discuto com os alunos os mecanismos quando a gente passa por uma situação de medo, né? E dentro do transtorno do pânico, mas de um modo geral, as reações que a gente tem de taquicardia, né, das mãos frias, e eu falo, olha, o seu corpo está se preparando para luta ou fuga, é isso que está acontecendo. Então eu vinha tocando minha vida assim, até conhecer a Clarita, que a hora que ela pegou o microfone, eu falei, ela vai roubar a minha fala, que não é minha, é dela. Aí um dia a Clarita falou assim, olha, quando a gente, e eu sou aluna da academia dela, além de inúmeras características das pessoas que trabalham lá, ela também, claro, principalmente, mas essa coisa deles serem mateiros, eles são mateiros. Virou, mexeu, eles estão levando a gente para andar no mato ou na praça, então é uma coisa que tem sido muito boa. E um dia, numa avaliação, a Clarita falou assim, eu falei de como eu me sentia bem e tal, e ela falou assim, a gente está dando para o seu corpo aquilo que ele foi programado por séculos para fazer, para caminhar, para ter esse contato com a natureza. Então, um agradecimento primeiro para a Clarita, e segundo para o Edu e para você, né, em nome da OBB, porque eu fiz o Expandindo. Foi um dia, né, de Expandindo que me deu muito mais elementos para lidar com os alunos, e uma sensação de que eu não aguento o programa de 14 dias, eu realmente tenho que ir devagar. O programa de 14 dias para mim seria um tipo de Everest, né? Porque o Expandindo de um dia foi uma experiência fantástica, né? E que me mostrou que eu tenho, né? Eu sou uma mulher de 60 anos hoje, né? E que eu tenho capacidade de aumentar, mas eu preciso de preparo, eu preciso me programar, né, para isso. Então, quando a gente está muito perto dos aniversários, a gente faz balanços, né, assim, o que eu faria? A única coisa que eu mudaria na minha vida, e os amigos aqui conhecem, sabem que eu já passei por uns perrengues, né, Elô, que não são bolinho, mas a única coisa que eu mudaria, eu teria ido para o mato mais cedo, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que me faz muito bem e que tem feito muito bem, falei para vocês, eu sou psiquiatra, para os pacientes que conseguem acessar, que a gente consegue recomendar, tem sido realmente muito positivo. E só para finalizar, a gente está fazendo um esforço, a universidade tem uma política hoje de olhar para a saúde mental, mas ainda está difícil explicar para a universidade que mais psicólogos, mais psiquiatras são necessários, mas eles não são iguais a mais saúde mental. Tá? Então, sim. Muito obrigada. Então, eu acho que ao praticar atividades na natureza, o que a gente está fazendo, a gente está se distanciando, ficando emocionalmente cada vez mais resiliente. Então, essa parte da autoconfiança, uma das coisas que acontece muito
principalmente com adultos, né? Quando eles estão assim no topo de uma montanha, quando estão numa montanha como essa, os problemas eles têm uma outra perspectiva. Você está se vendo dentro de um contexto enorme, né? E aí você muda o ponto de referência para muita coisa na tua vida, né? Mas você precisa chegar lá, né? Preferencialmente com os próprios pés, né? Isso vai mudando essa perspectiva, né, que você tem sobre você, sobre os teus problemas, sobre os desafios da tua vida. Sobre o desenvolvimento pessoal e do grupo. Se é em relação ao simples contato com a natureza, esse contato, ou se é esse sair da zona de conforto, ou se é um conjunto, se tem essa informação, porque, por exemplo, para mim, a minha zona de conforto é estar no mato. Se me jogar na cidade, no centro de São Paulo, vai ser o rapel de 50 metros. Sim. Entendeu? Aí eu queria saber se tem essa relação, essa informação, e se caso seja essa zona de conforto, se daria, por exemplo, para fazer essa vivência num meio urbano, por exemplo. A gente opta por fazer na natureza porque o corpo relaxa. Quando o corpo relaxa, você tem mais áreas do seu cérebro sendo irrigadas com sangue, e com isso você consegue acionar mais centros simultaneamente, né? Então, resposta rápida sim. Resposta mais elaborada. Quando você vai para a natureza, e aqui, quando eu estou falando da média da indústria outdoor, uma descida de rafting, você fazer uma tirolesa, você fazer... Então, gera um impacto, né? Quando a gente está falando do nível 0.2 de tamanho de efeito, está no ruído, cara. Aquilo que você está vivendo, não. Então, quando você entra, vamos dizer, sem uma intencionalidade de desenvolvimento, mas simplesmente, cara, deixa eu curtir uma tirolesa, você já gera um impacto. Então, mesmo você não querendo desenvolver outras pessoas, ou ser desenvolvido, você já está levando uma coisa para casa. Agora, quando você entra com intencionalidade, aí é isso que acontece aqui, né? Do significante para o grande. A gente vai tirar as pessoas da zona de conforto. A gente vai fazer com que cada um seja um líder durante um dia. E, claro, a gente não é impositivo. A gente sempre fala, o desafio pela escolha. Mas a gente faz o convite ficar tão irresistível que todo mundo fala, beleza, hoje eu topo ser líder, né? Hoje eu topo navegar. Então a gente faz esse convite, a gente traz essa estrutura, a gente sabe que as pessoas vão estar fora da zona de conforto. E aí eu acho que essa é a grande beleza. O que você está fazendo é catalisar esse processo, né? E aí, claro, focado, no nosso caso, é focado no desenvolvimento de habilidades e capacidades. A gente chama socioemocional, eu sei que é um pouco... tem controvérsias a respeito disso, mas o que a gente está falando, cara, as pessoas saem mais autoconfiantes. Putz, não sou eu que estou falando, né? A conversa de segunda-feira, a frase que a pessoa, né, do líder que levou a equipe dele, o que mais estão falando, eu não sabia que eu era capaz, né? Então essa mudança de perspectiva, ela é muito poderosa, porque isso significa também, putz, se eu achava que não era capaz, hoje eu sei que eu era capaz, o que tudo eu não fiz na minha vida lá atrás. É tão poderoso esse tipo de experiência que eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Eu fui tocado, tomei umas 2, 3 rasteiras durante o meu próprio programa, né, de percepções ou de crenças que eu tinha, e depois, esquece. Isso aí, naquele contexto, ali faz sentido. Mudou de contexto, cara, abre a cabeça, vai ter que se adaptar. Né? Então é aquilo que você fala, cara, no meio do mato eu estou tranquilão, cara. Pode passar a jararaca em cima do meu pé, tá, beleza, como é que tá? Agora me bota no ambiente urbano, né? Então o teu desafio putz, ok, deixa eu me expor a experiências que dão aquele frio na barriga, né? Que eu não sei se vai dar certo. Bom, boa noite para todos, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata, do Departamento de Ciência Florestal. Estou aqui também, né, na diretoria da Fundação, e o que eu gostaria realmente é expressar minha gratidão, minha alegria, né? Acho que o Luz no Campus, acho que tem essa missão de trazer essas provocações, de trazer realmente a luz no campus, né? E agradecê-lo, viu, Andrés, o Eduardo, que sempre foi aí um grande parceiro, porque a ideia não é só trazer a luz e trazer o programa aqui, né, para mais pertinho da gente, né? Então, a gente tem trabalhado aí nessa linha, acho que foi muito importante a colocação da Kika, no sentido de que a gente vem tanto nessa linha, né, dos tratamentos, né, e, na verdade, o que a gente tem que promover é a saúde, né? Então, eu acho que
essa sua vinda aqui vem aí ao encontro, né, desse nosso desejo. Então, muito obrigada, Andréas, né, e professor Iraê, que sempre organiza esse evento aqui para a gente. E acho que muito do que você falou, né, acho que tem esse componente de desenvolvimento, né, do indivíduo, da sociedade, e a gente está aqui no campus universitário, a gente, né, trabalha a formação de profissionais, mas o quanto que a gente investe, né, nessa formação integral. A gente fica, às vezes, muito na questão, né, das disciplinas, das atividades, né, dos estágios, e quando, na verdade, a gente está precisando, né, de desenvolver, né, o profissional de uma forma mais integral. Então, muito obrigada, viu, Andrés, pela sua participação. Eu fico muito feliz. Boa noite. Boa noite. Enquanto tá todo mundo falando assim, a minha cabeça, ela tá viajando Que bom. em várias coisas e eu nem sei se vai fazer sentido essa conexão que eu tô fazendo aqui na minha cabeça, mas eu vou expressar, né, de alguma forma. Porque estamos aqui para isso na universidade, né? Sim. Para sair da minha zona de conforto e entrar na minha zona de aprendizagem. Perfeito. Então, eu tive uma aula de etnobotânica e lá na aula eu aprendi... Eu sou meio assim, estou 26 anos, então estou tornando os meus neurônios maduros agora, né? Então... Nossa, já aplicou duas coisas que você escutou na palestra. Então, eu tô assim, eu era meio que contra, assim, domesticação de plantas e tudo mais, né? Na agronomia eles fazem muito isso, né? Ao seu benefício para consumo, especificamente. Sim. Só que eu ouvi na aula que até os povos originários, né, os indígenas, faziam a domesticação das plantas. Ah, eu falei, gente, quebrou todo o meu pensamento revolucionário de ir contra a domesticação. E aí eu notei que... Aí eu fiquei pensando assim, como que eu faço esse manejo? Eu estou na universidade para isso, né? Para pensar como eu faço esse manejo, de qual a melhor forma de que eu faço esse manejo. E você trouxe essa conexão com a natureza de uma forma que não é necessário fazer esse manejo. Porque você insere as pessoas ali e isso causa bem para elas. Porque é isso, a gente foi criar nossa célula, evoluiu para que a gente fizesse isso durante anos, foi isso que a professora falou. E isso traz também uma conexão espiritual com a gente, né? E essa é a luz que o campus trouxe aqui para mim nesse momento. Que eu não preciso fazer esse manejo, né? Eu posso viver com a natureza de uma forma totalmente simbiótica, me beneficiar dela, inclusive para empresas, né? Porque eu estando na natureza vai me fazer bem socialmente também. Sim. Né? E isso vai me conectar com a minha espiritualidade, que é a minha ancestralidade, que eu fui criada para isso. O programa Outerbound é extremamente rico quando você tem caracteres, opiniões, crenças diferentes. Porque uma das coisas que a gente trabalha é justamente compaixão. O que é compaixão? Eu conseguir entender a posição do outro, o outro entender a minha posição. E eu sentir isso. Se todos somos iguais, beleza, atingimos, vamos dizer, talvez o maior nível de compaixão que a gente possa ter, mas não necessariamente você não tem mais uma tensão criativa de divergência de opiniões, né? E é justamente a divergência de percepções e opiniões que leva a um resultado ainda melhor. Também, hoje o nosso almoço foi riquíssimo, a gente falou assim, de Pontos e até Pilatos, e, enfim, e voltamos, né? Em comunicação, a gente usa um modelo que também, de novo, modelo simples, mas eles são bacanas porque ajudam você a entender as coisas. O diálogo seria, né, o dia através, logos, o entendimento. O diálogo é eu entender o que você está me dizendo e você entender o que eu estou dizendo, certo? Daí teria outra categoria, a discussão. Tem uma tese, uma antítese, e ao discutir a gente vai chegar numa síntese, que às vezes é até melhor do que tese e antítese. Hoje a gente vive no mundo do debate. Você está certa, eu estou errado. Né? Ou vice-versa. Eu vou te provar que você está errado. Né? Eu acho que a gente acabou, muito através também das nossas mídias sociais, elas não ajudaram nesse processo, muito pelo contrário. O bacana é quando dá pau, né? Porque isso dá engajamento. E aí a gente está no nível do debate. E a gente, na minha opinião, a gente desaprendeu o diálogo, né? De tentar fazer as pessoas se entenderem, e a gente não precisa ser todo mundo da mesma opinião. Vamos discutir para entender o que é o melhor para nós como sociedade. Então, um programa Outerbound, ele é justamente rico quando você tem essa diversidade de pessoas, né? Porque o indivíduo, ele é desenvolvido através do grupo, né? Tem essa estrutura. Quando tudo está igual, é muito morno. Quando
é diferente, aí que a coisa esquenta, né? E aí, como é que eu faço uma comunicação? E aí você pode entrar, por exemplo, na comunicação não violenta, que é, vamos dizer, é o suprassumo de comunicação. Como é que eu me expresso sem machucar outras pessoas, né? Mas ainda assim eu digo, ó, eu acho isso aqui, eu respeito a tua posição. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui, e essa provocação que eu estou dando para você, e é uma coisa que eu adoro dizer na Outerbound, eu não gosto de trabalhar com pessoas que concordam comigo. Eu gosto de trabalhar com pessoas que me questionam, né, que falam, cara, não acho que isso é certo, me explica por quê. Porque é justamente, eu como indivíduo, nós, cada um no seu, a gente não tem a capacidade de ter todas as informações para tomar a melhor decisão possível. Isso é impossível. Tem tanta informação hoje em dia que não é possível você conseguir assimilar tudo. Onde que você vai conseguir ter um melhor meio termo? É justamente no diálogo ou na discussão. Porque no debate já está claro, cara, eu não vou mudar a minha ideia, você não vai mudar a sua ideia, né? Eu vou tentar então, né, sei lá, ou desmontar o teu argumento, enfim. Mas na discussão e no diálogo a gente consegue explorar justamente essa riqueza que às vezes está entre nós dois. Não está nem comigo nem com você, né? Mas ao conversar sobre isso a gente fala, putz, mas assim está ainda melhor. Se esse diálogo não tivesse acontecido, a gente nunca teria isso. Olá. Eu queria primeiramente agradecer muito por você trazer esse assunto. A gente precisa realmente de pessoas vindo e a gente falando sobre a natureza, sobre a psique dentro da natureza, sobre o corpo relacionado à psique dentro da natureza e como a gente está evoluindo, reagindo com isso mesmo, né? As pessoas estão começando a sentir e abrir os olhos para essa percepção finalmente, né? Eu sou psicóloga de formação, mestrado em assistência social e cria da Cuesta, né? Então eu sempre descobri o porquê da natureza ser tão importante, né? E esse autoconhecimento na base da sociedade também, essa autoconfiança, né? Como ela pode ir crescendo desde pequenininha aos poucos na sociedade, né? E essa importância também de trazer para todas as faixas etárias, eu fico pensando, sabe? E eu queria saber, a minha questão vocês têm alguma faixa etária na educação básica do Outerbound? Sim. Qual é a idade que começa? Por que vocês começam em tal idade ou não? E essa é a minha pergunta. A criança ainda, seguindo Piaget, né, até os 7 anos, ela está no pré-operativo, não entende ainda causa e consequência, né? Ela faz e depois, putz, doeu, né? E vem chorar. Então a gente tem essa faixa etária, aí seguindo ainda em famílias, a gente começa com o programa Pais e Filhos, que é de 7 a 14 anos. E aí sim, já é uma coisa mais expedicionária, né? É sempre um feriado, então 3 ou 4 dias, 2 ou 3 pernoites. E aí, normalmente, o que a gente gosta de fazer, a gente orienta essa navegação só para as crianças. Então, os pais não sabem navegar, né? Eles estão ali aprendendo junto, mas quem vai navegar são as crianças, né? Então, a gente traz justamente essa provocação. O que eu, como pai, como educador, não estou deixando minha criança fazer porque eu acho que, não sei, é perigoso, não sabe, enfim. E daí a gente começa com os programas das outras faixas etárias, né? De 11 a 14 também tem um programa para só jovens, esse normalmente 5 dias. 15 a 18, aí 10 dias também nas férias, Serra da Mantiqueira, a gente trabalha bastante, e depois 18 mais, né? Então a gente tem famílias, vamos dizer, na base, e aí pré-adolescentes e adolescentes, né? De 11 a 18 anos, e depois adultos. Na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria que você falasse assim, rapidinho, né, porque é a última pergunta, sobre o desafio ao bebê e sobre o projeto Borboleta Azul. A gente gosta de usar principalmente a Serra da Mantiqueira, ali no sul de Minas, onde eles vão sair numa expedição, vão navegar, vão cozinhar, vão liderar. E na grande maioria dos casos, depois de uns 7, 8 dias, esse grupo de adolescentes, atingindo um certo grau de maturidade, né, eu diria que de cada 4 grupos, 3 atingem esse grau, eles passam 24 horas sozinhos, sem os instrutores, caminhando, cozinhando e dormindo. Claro que os instrutores eles estão por perto, mas fisicamente eles não estão mais presentes na expedição. E isso é possível. E aí quando você chega e fala isso para os pais, como assim? Menino, menina, eles vão ficar sozinhos? Sim, eles conseguem. Porque no momento que um adolescente ele tem a responsabilidade sobre a sua vida, né, se comporta completamente diferente.
completamente diferente. Então, uma das motivações do nosso fundador, do Kotan, ele já falava, cara, e ele falava isso em 1920, então um século atrás, ele falou, a nossa sociedade ela é muito repressiva para esse potencial explorador que os adolescentes têm. Então, como é que você pega essa energia e canaliza de uma maneira positiva? E não para ficar, né, questionando, não que questionar seja ruim, né, mas de uma maneira construtiva e não só, putz, não estou afim, deixa eu ficar aqui no WhatsApp. Né? Então, a partir desse entendimento, o que ele fez? Cara, vamos colocar esse pessoal para, número 1, descobrir as potencialidades, e número 2, falar, beleza, o que você vai fazer com isso agora? Né? Então, ele começou com o internato na Alemanha, depois ele fez um internato também em Gordonstown. O Prince Philip foi aluno do Kotan, o Prince Charles, agora o King Charles, foi aluno do Kotan também, o nosso fundador. Né? Experiências diferentes, né? Quem for assistir o seriado lá, numa dessas plataformas, vai ver a história de ambos com o Kotan. Né? Para o Prince Philip foi assim, ele foi transformador para ele, para o King Charles foi muito duro, né? Então ele já estava na zona do pânico dele. Mas essa ideia de você fazer com que os adolescentes se experimentem, né, e descubram seus potenciais e usem isso de maneira construtiva, isso vem de mais de década atrás do nosso fundador. Então esse é o desafio OBB. Então a gente consegue fazer com que o grupo de 10, 12 adolescentes, depois de uma semana, eles consigam navegar, estarem sozinhos na montanha, sem supervisão direta dos nossos instrutores. O segundo programa que o Edu mencionou é o Borboleta Azul. O Borboleta Azul ele foi criado há um pouco mais de 10 anos atrás, de uma necessidade que a antiga PAI de São Paulo, que hoje se chama Instituto Jô Clemente, tinha com jovens e adultos com deficiência intelectual sendo inseridos no mercado de trabalho. Né? Então a gente recebeu aquela lei de cotas, né? Que você também precisava ter pessoas com deficiência presente, né? A partir de um certo tamanho. E a PAI de São Paulo começou esse programa, né? Mas o que eles viam, eles faziam mais um treinamento técnico, por exemplo, embalar um certo tipo de mercadoria para ser enviada. E o que acontecia, o pessoal ficava 1, 2 dias na empresa, depois voltava, falava, não gostou, não gostei, não gostei. E voltava. Então, o que estava faltando para esses jovens com deficiência intelectual e adultos, para que eles conseguissem permanecer lá? E aí nasceu essa parceria do Borboleta Azul para desenvolver autonomia e autoconfiança. Né? Então, eu confiar em mim, que eu consigo fazer, e eu também consegui fazer. Né? E a partir dali, a PAI também mudou um pouco o sistema como eles faziam, então eles faziam um treinamento não mais na PAI para depois levar para o ambiente de trabalho, mas já faziam inserção com o ambiente de trabalho, não só da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, mas também com as pessoas do ambiente de trabalho. Entender como é que lidar com isso. Né? E tem um outro estudo que mostra que times que têm alguma pessoa com deficiência têm um maior nível de compaixão, né? Então tem um relacionamento interpessoal mais harmônico. Justamente você tendo uma pessoa que necessita de cuidados diferentes, né? Isso reverbera para os outros também. Né? A palestra está muito boa, pelo menos. É uma pena que tenha poucas pessoas que tenham vindo para cá, mas para vocês saberem, as palestras estão sendo gravadas e vão ficar disponíveis depois no canal do YouTube da FEPAF. Né? Então depois, quem quiser acessar e assistir novamente, com certeza eu vou assistir novamente. Eu também vou assistir. E assim, eu agradeço muito, Andrés, pela sua vinda aqui, sua disponibilidade. E nós vamos fazer ainda bastante coisa juntos e você vai voltar para Botucatu ainda algumas vezes. Com certeza. Certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado.